Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Planeta Viagem, ao Pode Viajar, o nosso canal onde nós compartilhamos com você a emoção de descobrir o mundo. E antes de mais nada, não esqueça de seguir o nosso canal, comentar nossas postagens e ativar o sininho, que assim você fica sabendo todas as novidades que a gente publica. E no episódio de hoje, é com muita alegria que nós vamos conversar sobre uma cidade europeia fascinante, localizada na costa nordeste da Espanha, que é a cidade de Barcelona. E para conversar sobre essa cidade, nós temos um enorme prazer de receber aqui, ou melhor, nós não vamos recebê-los fisicamente, nós vamos ter uma conversa virtual com eles, porque eles moram em Barcelona. É um casal que está morando em Barcelona desde 2022, a Cristina Dariano Kern e o Sérgio Carneiro. E eles se mudaram para Barcelona em 2022 e desenvolveram um projeto muito interessante, onde eles planejam viagens, organizam viagens com um olhar muito aguçado sobre a cidade, buscando fornecer experiências diferenciadas, experiências personalizadas, que são desenhadas de uma forma exclusiva para cada viajante. Uma forma muito interessante e muito, diria assim, aprofundada de conhecer e experimentar Barcelona. Então, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui no nosso Pode Viajar, que é o canal da Planeta Viagem, esse simpático casal de gaúchos que estão morando em Barcelona desde 2022, certo? Que completou para, então, 4 anos, agora início de janeiro, né, pessoal? Exato. Então, antes de mais nada, eu agradeço imensamente vocês terem concordado, vocês terem aceitado o nosso convite. Para nós é uma alegria enorme conversar com vocês, que são pessoas que são tão encantadas com Barcelona, que têm um olhar tão aguçado, vou dizer assim, sobre a cidade de Barcelona e que trazem tantas dicas interessantes e importantes para nós, né? E como eu já falei antes, né, vocês têm esse casal, eles têm um projeto chamado Barcelona Hecho a Mano, que é um projeto que visa desenhar uma experiência personalizada para os viajantes a Barcelona. Então, vamos usar um pouquinho a experiência de vocês, né? Aí nesse lugar maravilhoso. Eu iniciaria perguntando para vocês assim, ó, o que vocês consideram para aquela pessoa que vai a Barcelona pela primeira vez, né? Que é a primeira vez que está indo conhecer a cidade. O que vocês consideram, quais são os pontos, quais são as atrações, quais são as experiências que vocês julgam que são imprescindíveis, ou seja, que o turista não pode deixar de fazer se ele vai a Barcelona. Obrigada, pessoal. Leonora, bom, primeiro, assim, agradecer muitíssimo o convite, né, como tu disseste, nós somos 2 apaixonados por Barcelona, elegemos essa cidade para morar, porque realmente entre tantas que a gente tinha na nossa relação de cidades nos encantou, né, então o nosso objetivo aqui contigo também, e bom, Planeta Viagem, uma grande parceria nossa do Barcelona Hecho a Mano, é poder falar daquilo que a gente sente como 2 moradores, né? Na verdade, nós não somos profissionais do turismo, mas nós somos 2 moradores encantados com a cidade, né? Então, o que a gente puder transmitir aí, né, nesse tempo que a gente tem hoje, e, bom, em outros espaços, né, sobre a alma de Barcelona, essa é a nossa intenção. Então, partindo um pouco, eu acho que já da tua pergunta, né, da tua questão, a gente costuma dizer que Barcelona tem muitas Barcelonas, né, depende muito do perfil, claro, de cada viajante, né, e a gente entende dessa forma, tanto que a gente vai pensando no desenho de uma Barcelona
para cada viajante. Certo. Né? Mas, claro que tem espaços que tem, tanto na arte e cultura, quanto na gastronomia, que o Sérgio também vai comentar, que é mais a área dele, enfim, né? Que são locais muito interessantes, importantes, inclusive, e que são emblemáticos, né, na cidade, né? Exatamente. Então, claro, só para terem uma ideia inicial, que eu acho que é bem importante, eu não tinha, confesso, essa noção quando a gente chegou aqui em Barcelona, ela, em extensão, ela é menor que Porto Alegre, só para ter uma ideia, né? E quantas Barcelonas cabem aqui, né? Então, assim, lugares emblemáticos, né, que a gente não pode realmente deixar de conhecer, ao menos alguma obra do Gaudí, né? Então, claro que a Sagrada Família é o patrimônio maior, mas existem muitas outras obras do Gaudí maravilhosas, né, e que trazem essa ideia da alma de Barcelona, né? Obviamente não é só Gaudí, a gente tem vários artistas, grandes gênios da humanidade presentes aqui da própria Espanha e em especial também em Barcelona. Né? Mas o Gaudí é a cara de Barcelona, né? É a cara de Barcelona. Exatamente. Né? Né? Falou em Gaudí, tu falou em Barcelona. Falou em Barcelona, falou em Gaudí, né? Exatamente. Porque tem o clima do criativo, do diferenciado, do subjetivo, né? Daquilo que ele representa em cada detalhe. Tu vai, por exemplo, na Casa Batlló, né? Os puxadores das portas, eles são anatômicos, quer dizer, detalhes, né? Claro, a gente fala na fachada, a gente fala de tudo que está relacionado a esse grande gênio, né? Então, bom, nós temos o quê? No mínimo 7 grandes referências de Gaudí, entre outras, né? Nós temos a Sagrada Família. Sagrada Família, Casa Batlló, Casa Milà. A Casa Milà, né, que fica, inclusive, na mesma avenida, é a principal de Barcelona, Passeio de Graça. Né? Nós temos o Parque Güell, temos também o Parque Güell, temos também uma obra que, segundo conta a história, foi o primeiro projeto dele feito para um amigo, que é uma casa que na época era de veraneio, que chama Casa Vicens. Então, esse foi o primeiro projeto. É uma casa, mediante as outras obras dele, pequena, entre aspas, não é? Mas tem detalhes impressionantes e que levam as pessoas realmente a pensarem, acreditarem que ele era um visionário. Né? São detalhes que a gente não se dá conta, como ele trabalhava, como ele se dava conta da ação da luz, da água, sabe? É uma coisa impressionante. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Sérgio. E como é importante, eu acho, quando a gente visita as obras do Gaudí, visitar com alguém que tenha conhecimento, ou a gente já ir preparada para tal. Assim, não adianta só olhar, não é uma obra te olhar. Né? Tu, por exemplo, tu vai dentro da Sagrada Família, todos os detalhes que tem, tudo que ele pensou, né? Então, eu acho que a obra dele... Então, assim, nós começamos dizendo que ir para Barcelona tem que tomar contato com a obra do Gaudí, número 1, tá? Tem que estudar um pouco. Com certeza, tem que estudar um pouco. Né? Mas eu acho que, em geral, quando a gente viaja, né, a gente tem que... É isso. A gente conhece um pouco mais do local, conhece um pouco mais da história, o teu aproveitamento é muito melhor. Né? Sem dúvida. A cidade é outro. Que mais? Eu falaria em 2 momentos, assim, né? Eu acho que tem um momento super necessário que a gente conhecer o máximo possível antes das histórias dos lugares, enfim, mas tem aquele momento que quando a gente relaciona a arte, né, que é poder também se desvestir de tudo aquilo que a gente conhece e poder sentir o que o artista está comunicando para cada um, né? Então, também tem, acho que esse lado, assim, só
para trazer uma opinião muito pessoal, né? Eu acho que a arte, é importante isso que você está dizendo. Né? A arte não é se entende ou não se entende, eu acho que a arte se sente. Sim, né? Se permitir naquele momento de sensibilidade, de tu poder vivenciar o que o artista está dizendo. Eu acho que é bem importante o que você está dizendo. Isso mesmo. O que mais em Barcelona que vocês acham que é imprescindível? Além do Gaudí, museus, tem algum museu que vocês... Bom, dentro da arte e cultura, né, nós temos um museu que a nós também encanta muito, que é a Fundação Miró, que fica em Montjuïc, né? Montjuïc, bom, tem 1000 coisas para se ver lá. Aliás, Montjuïc vale um dia inteiro de visita, né? Porque tem desde o castelo de Montjuïc, né? No topo, né? E foi, na verdade, no passado, uma fortaleza, né? Que era a parte que defendia a costa da região, e transformado, então, num castelo, com algumas atividades e coisas bem bonitas para se ver, e a vista é espetacular. Né? É espetacular, é espetacular. E a Fundação Miró, então, que fica, né, em Montjuïc, que é linda, que tem as obras permanentes, né, o espaço de obras permanentes do Miró, e tem exposições temporárias, então, a cada tanto, né, tem exposições que vão sendo diversificadas. Tem o Museu Picasso, como não poderia deixar de ser, não é só Málaga, né? Barcelona também tem o seu Museu Picasso, que é lindo, né? Existe um museu que não é muito conhecido, que é o Museu Europeu de Arte Europeia, Museu MEAN, né, que se diz, Museu Europeu de Arte Moderna, fica bem pertinho do Museu Picasso, e ali é um museu pequeno, num pequeno palácio, né, onde tem obras muito interessantes também. Eles fazem um concurso de arte retrato uma vez por ano, onde expõem também os ganhadores, enfim, é um lugar fantástico, porque além disso, eles têm um espaço central onde acontecem sextas e sábados apresentações, tipo mini saraus, assim. Ai, que legal. É uma preciosidade. O MEAN é pouco conhecido e super vale a pena também. Isso, o que vocês acham daquela, falando programas assim mais, digamos, mais conhecidos, assim, tá? Aquela região ali como é que a gente chama? Barceloneta. Sim. Aquela região ali, é uma região legal de andar também, né? É legal. Até deixa eu só voltar um pouquinho, Eleonora, porque eu acho importante, assim, a gente vai entrar naquilo que tu comentasses, o que não pode deixar de ser visto em Barcelona. Como a arte e cultura aqui é algo que transborda, não dá, né, para conhecer tudo em pouco tempo. Então, tem coisas, né, como as obras do Gaudí, acho que é interessante as pessoas terem uma noção da origem de Barcelona. E tem um museu aqui que chama o MUBA, que é o Museu de História de Barcelona, que ele tem unidades espalhadas pela cidade. E a nossa recomendação é que as pessoas visitem pelo menos a unidade que fica na Praça del Rei. Por que eu digo isso? Por que a gente diz isso? Porque ali é possível visualizar como era Barcino. Barcino é a cidade que deu origem a Barcelona, que os romanos fundaram. E isso existe no subterrâneo da cidade. Então, essa unidade, você pode circular por passarelas e abaixo de ti, a coisa de 2 metros, está a cidade antiga. Olha que legal. Entendeu? Então, e a gente se depara na cidade de Barcelona, em função das obras, que fazem muitas obras aqui. E, volta e meia, a gente está caminhando pela cidade e, num momento ali, num espaço da obra, há um contingente de pessoas. Quando a gente se aproxima, são arqueólogos. Eles estão com um pincelzinho ali, afastando a areia, porque descobriram alguma novidade.
da antiguidade. É a história viva. Então, essa é uma visita que a pessoa acaba gastando em torno de 45 minutos, 1 hora, e ele tem uma noção incrível do que é a origem de Barcelona. Verdade. Bacana, muito bacana. Mas estava falando de Barceloneta, né? Perguntou de Barceloneta. O que vocês acham daquela região? Que é uma região, acho que é uma região que vale a pena visitar também, né? Vale a pena. O que acontece, né? A Barceloneta é mais popular, né? Ali da parte das praias, vamos dizer assim, né? Porque cada uma ao longo da costa vai mudando de nome, né? A cada tanto muda de nome. Então, Barceloneta é a mais conhecida e a mais popular, né? Depois, ali, logo em seguida, tem outras praias. Então, mesmo para quem vem no inverno, vale a pena conhecer. E nós temos um pouquinho mais adiante o Porto Olímpico totalmente remodelado, né? Ele já foi criado na época das Olimpíadas, né? Em 92, enfim, já faz um tempo. E agora que teve uma importante competição evento náutica internacional, enfim. Então, recriaram praticamente a parte dos restaurantes ali no Porto Olímpico, e está fantástico, assim, né? Então, tu entra no pier, então tu está no restaurante em cima do mar, assim, né? Aproveitando. Acho que eu conheci essa parte que eu não fui, assim. Mas já que foi em restaurante, agora sim. Tem um projeto maravilhoso, que é o Gourmet Descomplicado. E exatamente. O projeto está em Barcelona. Então, conta para nós, assim, como é que quem vai a Barcelona, que a gente sabe que a gastronomia catalã é fantástica, né? Sim. Riquíssima. Então, conta um pouquinho para nós, Sérgio. Como é que o nosso turista pode experienciar essa riqueza da gastronomia catalã de uma forma mais aprofundada? Então, falando da gastronomia e culinária aqui da região da Catalunha, que é formada por Barcelona, Girona, Tarragona e Lleida, tem uma concentração, lógico, muito grande aqui em Barcelona, porque é o ponto principal. Então, nesse sentido, das pessoas experienciarem, num primeiro momento, eu gostaria de relatar um pouco dos hábitos locais, porque são coisas que são muito diferentes daquilo que nós, no Brasil, estamos acostumados, né? Porque eles têm um outro sistema, uma outra metodologia de sentir as coisas. Então, o que eles fazem? Eles se dão o prazer e se permitem de desfrutar desse momento das alimentações, né? Eles param para tomar o café da manhã nas padarias, eles param para almoçar às 2 horas da tarde, sem correria, não importa se o trabalho está rolando ou não, entendeu? Tudo funciona assim, eles respeitam esses horários e a sexta também. E essas atividades. Então, uma coisa importante, eles têm aqui um tipo de comida que chamam de tapas, os pica-picas, que nada mais é do que porções pequenas de comidas que eles vão aperitivando, né? E as refeições, digamos assim, como um segundo prato, se ele pede um peixe, uma carne, uma massa, é aquilo que vem. Não costuma vir guarnições, aquela coisa toda. Bom, então, para isso, o que eu diria? Eu divido sempre em 3 situações para a gente experienciar e conhecer. Aqueles lugares que são altamente turísticos, mas a gente não consegue deixar de ir, na área da gastronomia, teria que conhecer, por exemplo, o Mercado de la Boqueria, que é o mercado mais famoso que tem. Eu acho que é uma experiência bem interessante o mercado. Eu acho. Ele é tumultuado, é barulhento. Sim, mas é muito legal. É colorido. Mas é bem Barcelona. Né? Em Barcelona, e tem que conhecer. Sentar ali num daqueles né, balcões altos, né? Aquelas barras. Exatamente. Depois tem os lugares que são turísticos, mas não são agitados,
são frequentados pelos locais e o turismo, mas é uma coisa tranquila, sem barulho, né? Aliás, essa é uma dica que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Lugares que, mesmo turísticos, são frequentados pelos locais, são lugares bons. Né? Exatamente. E aqueles lugares que realmente o turista não tem acesso. Porque o que acontece? Esses lugares estão localizados nos bairros residenciais, tanto os cafés, como os bares, os restaurantes, e não é de interesse do turista. Ele vai ficar percorrendo uma área mais central para ver as coisas que são mesmo características, né? Bom, então, o que não poderia deixar de experimentar? Uma seleção de tapas, né? Que envolve uma ensaladinha russa, que nada mais é do que uma salada de batata com atum, as bravas, que são batatas assadas ou fritas, que vêm com um molho de maionese de alho, com páprica, né, uma tábua de queijos com fiambres, enfim, por aí afora. O famoso pão com tomate. O pão com tomate. Tem tudo isso quando eu fui aí. E a paella, lógico, a paella é o prato típico, né? E aí a gente sempre chama atenção, não sentem em qualquer lugar para comer uma paella de verdade. Aí tem que realmente ir num restaurante local para conhecer, porque os turistas têm muito aquelas coisas congeladas e vão largando. Então a gente sempre aconselha um local de fato que seja uma coisa verdadeira, né? E não deixar de experimentar a crema catalana. Não, isso né? eu ia falar. A crema Maravilhosa. Não pode deixar. Delícia. Como é bom. De jeito nenhum. Uma Né? delícia. E assim a gente vai indicando para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada coisa com as suas devidas características. E Barcelona oferece milhões de coisas. Milhões. Mas como eu falei antes para vocês, né? O Sérgio e a Cris, eles têm um projeto, que é o Barcelona Hecho Mano, que é um projeto para desenhar viagens personalizadas. E eu queria que vocês falassem de uma forma resumida, assim, o que é esse projeto, e que depois o Sérgio falasse, já que nós estamos falando de gastronomia, falasse daquela experiência que vocês fazem, né? Legal. Mais intensa, assim, mais profunda da gastronomia de Barcelona. Então, eu deixo com vocês. Sim. Bom, rapidamente, assim, né? Como é que acontece? Como a gente já disse no início, nós não somos profissionais do turismo, a gente sempre faz questão de dizer, né? Que o nosso projeto ele foi desenvolvido pelo amor que a gente tem pela cidade que a gente escolheu viver. Então, nós apresentamos Barcelona a partir do olhar de 2 moradores, né? Nós recebemos, então, via online, inicialmente, as pessoas interessadas em conhecer Barcelona, fazemos um briefing, uma entrevista, porque é muito importante, como a gente falou no início, a gente tem muitas Barcelonas aqui. Então, para puxar um pouco daquilo que a pessoa vem, né, buscar na cidade, conhecer os seus interesses, enfim, a gente conhece, a gente apresenta um desenho, então, de viagem, personificados, personalizado, tanto em relação a um passageiro individual, quando no grupo, no máximo 5 pessoas, já houveram exceções que solicitaram, inclusive, para o Sérgio poder acompanhar um grupo aqui, né? Mas a nossa intenção é sempre personalizar com um grupo menor. Então, a gente apresenta, né, ainda online, antes da viagem, damos dicas da cidade, desde a locomoção também, né? Passear como moradores significa poder conhecer a cidade, dependendo do perfil do viajante, caminhando, é uma cidade que se presta muito para a gente caminhar. Né? Muito. Transporte público é maravilhoso, então funciona super bem. Enfim, a gente dá dica de segurança também, porque, bom, né? Não é como no Brasil, mas tem alguns bairros que a gente recomenda, por exemplo, não ir à noite, enfim. Então, tudo isso a gente vai
apresentar... Tem que ter cuidados, né? Mas não significa, não é como no Brasil que tu pode ser atacada por alguém, né? Isso não vai acontecer, né? Os cuidados que precisam ter são aqueles cuidados normais em toda a cidade. Exatamente, é o que eu costumo dizer. Isso. Né? E às vezes até a gente escuta a notícia, às vezes as pessoas nos perguntam, puxa, aconteceu tal coisa em Barcelona, enfim, gente, não é aquilo que às vezes parece, né? Acontece eventualmente alguma situação isolada, enfim, mas é uma cidade segura, nós saímos, a gente adora caminhar, nós saímos à noite, qualquer horário da noite, vamos, voltamos, enfim. Né? Isso é uma maravilha, né? É precioso. E um detalhe importante nesse sentido, a polícia de Barcelona age muito rapidamente. Imediatamente. Até hoje, a gente não conseguiu entender como que eles chegam no minuto seguinte a um acontecimento, qualquer que seja. É impressionante. Então, claro, isso. Porque às vezes tu nem sabe que tem polícia perto, se acontece uma coisa, pelo menos nas vezes que eu vi na Europa, em outras cidades, acontece uma coisa, quando tu olha, a polícia já está ali, já está resolvendo e pronto. E muita gente de segurança paisana nos pontos principais. Exatamente, é por isso eu acho que essa ação tão rápida, né? É verdade. Conta então do teu... Tem o projeto e vamos dizer, a parte específica do Gourmet Descomplicado. Né? Pois então, vou falar assim rapidinho, 5 segundos, para as pessoas até entenderem a origem disso. Né? Eu, como sempre gostei de lidar com culinária, eu resolvi criar um perfil no Instagram que chama Gourmet Descomplicado. Para quê? Para entusiasmar as pessoas a lidar com as panelas, com as colheres, com os pratos, enfim, cozinhar, porque cozinhar é um ato assim super gostoso para reunir pessoas. De amor. Então, o que aconteceu? Quando nós chegamos em Barcelona, eu já deixei o meu trabalho em Porto Alegre, encerrei as atividades lá e resolvi trabalhar com catering aqui em Barcelona. Então, eu organizo eventos, para um grupo de pessoas de até 40, 50, aonde eu organizo algum coquetel, jantares, eu preparo refeições para que as pessoas tenham essas refeições prontas em casa, e também cozinho na casa das pessoas quando elas estão recebendo. Bom, então o que acontece? Surgiu uma ideia, a Cris e eu conversando, por que a gente não fazer uma coisa assim, bem diferente, tipo moderno? Eu achei essa ideia fantástica. Por que a gente não recebe as pessoas na nossa casa? E aí nós, então, batizamos o projeto de Na Mesa com o Gourmet Descomplicado. Então, lógico, a gente conversa com essas pessoas com antecipação para saber exatamente algumas informações delas e a gente proporciona, então, um jantar na nossa casa com características da culinária local. Muito mediterrânea, muito frutos do mar, muitas verduras, enfim. E isso é um momento muito agradável, porque a gente acaba fazendo amigos. Com certeza. Porque o receber aqui é como se a gente tivesse intimidade, conhecesse as pessoas há um monte de tempo, fossem indicados por amigos, então surge um bom bate-papo, informações de ambos os lados e é uma atividade diferente. Tem sido uma experiência fantástica. Claro, a gente recebe com indicação, né? Isso é importante, né? Porque a gente está abrindo a nossa casa, né? E as experiências que a gente tem tido têm sido maravilhosas. Muito tranquilo. Claro que é um número limitado de pessoas, não pode ser muita gente, São no máximo 6 pessoas para acomodar todo mundo direito na mesa e tal, porque o que acontece? Eu cozinho com essas pessoas conversando, como se fosse um grupo de amigos em casa, A gente conversando sobre a cidade, inclui bebidas, a comida, uma entrada, um segundo prato, sobremesa, um bate-papo. Deve ser maravilhoso, imagino. É muito agradável, muito agradável. Gente, para finalizar, eu queria perguntar o seguinte, já que vocês estão em Barcelona há quase 4 anos, e vocês têm esse olhar assim, tão sensível, diante da cidade, que vocês me dissessem assim, aquele lugarzinho em Barcelona, que não é
ou aquela experiência em Barcelona, que não é tão badalada turisticamente, mas que vocês diriam que é fundamental, assim, para mergulhar mais fundo na alma da cidade? Que dica dariam? Bom, eu pensaria em 2 dicas, assim, né? Uma que é mais conhecida, né? Que é a Basílica de Santa Maria del Mar, né? Que ela não é tão conhecida quanto a Sagrada Família, quanto a Catedral de Barcelona, mas é a nossa preferida, né? Porque ela representa, ela foi construída pelo povo na época, né? Ela demorou mais de 50 anos para ser construída, né? E foi construída que eles chamavam na época os bastais, né? Eles pegavam as pedras de Montjuïc e levavam nas costas até o local ali da Basílica, enfim. Então, ela tem toda uma história, tem minissérie sobre a construção dela, é muito bonita. Como é que é o nome mesmo, Cris? Santa Maria del Mar. Ah, eu já ouvi falar. Basílica Santa Maria del Mar. E vale, né, porque, inclusive, ela é uma joia, assim, né, e ela é um grande exemplo do estilo gótico, né, catalão também. Mas, além disso, assim, tem toda uma história que até a gente recomenda que as pessoas, antes de conhecerem, assistam, né? Tem um livro também, né, sobre Santa Maria del Mar, enfim, Catedral del Mar, né, que é a série que depois se desmembrou. E um outro ponto que eu destacaria, né, é a parte cultural literária de Barcelona. Barcelona, só para vocês terem uma ideia, ela tem mais de 40 bibliotecas públicas. Isso, para quem gosta da literatura, como eu gosto, o Sérgio também, é um paraíso, é um paraíso. Imagina, mais de 40 bibliotecas públicas, fora as livrarias, né? Barcelona tem, em média, mais de 300 livrarias, né? Entre café, livraria, de livros usados, novos, enfim. E tem 2 delas que a gente destacaria, difícil falar, porque, enfim, a gente corre muito, né? Tem a livraria mais antiga de Barcelona, que se chama Spyquera, né? Que é uma livraria, então, de 1900. 1900, foi fundada em 1900. Né? E está já na 3ª geração, né? O proprietário, o Raimon, segue com a livraria, que era do avô, enfim, e criaram um pequeno bistrô dentro. Então, é uma preciosidade. E tem uma outra, que é uma notícia muito recente, uma livraria que fechou aqui em Barcelona, que, aliás, foi um grande lamento, assim, porque era uma livraria muito antiga, o proprietário, já idoso, faleceu, enfim, e agora, faz uma questão de 10 dias, mais ou menos, ela reabriu, nos moldes da Spyquera, que se chama Livraria Sant Jordi, né? Então, é uma pequena livraria que conserva, né, todas as estantes, todo o mobiliário original, e abriram, é linda, linda, linda. Essa é mais especializada em fotografia, e outra Spyquera em montanhismo, e também abriu um pequeno bistrô que nós já fomos conhecer, porque a gente estava super curiosos, e confesso que eu me emocionei tanto quando eu vi que reabriram um espaço literário, e Barcelona vibra com isso. Né? Virou notícia no jornal a reabertura, só para vocês terem uma ideia do cuidado que a cidade tem com esses espaços literários. Né? Enfim, bom, a gente ficaria horas encantados aqui falando sobre essas joias. Eu, com certeza, ficaria muito tempo conversando com vocês. Eu citaria mais um lugarzinho, porque às vezes a gente precisa olhar também coisas que contam a história, às vezes não com tanta alegria, com um pouco de tristeza, mas faz parte. Faz parte. Tem uma praça chamada San Filipe Neri, que fica num miolinho bem escondido, aonde durante a Guerra Civil sofreu um bombardeio, e a maioria dos mortos foram crianças, porque ali existia uma escola. Uhum. E essa praça, ela possui até hoje todas as marcas do bombardeio,
nas paredes, no solo, nos pisos, tudo. Então, é uma coisa, assim, muito impactante quando a gente está nessa pracinha, porque ela tem uma fonte no meio e a gente ficou observando toda a cena que isso tudo causou. Eu acho que isso também a gente precisa ver, né? Eu concordo contigo, eu acho que a Guerra Civil Espanhola foi uma barbárie tão... Exatamente. Então, a gente não pode esquecer também, né? O mundo não pode esquecer. Né? Não pode. E quando a gente vai visitar, a gente vê uma série de crianças ali, porque permanece tendo uma escola no local. Então, é muito emocionante. Ou seja, a vida segue ali. Muito emocionante. Também, né? E também é cenário de uma das cenas do famoso filme do Vicky Cristina Barcelona. Ah, o Vicky Cristina Barcelona. Passa também ali. Não é do Woody Allen esse filme, não, acho que não, né? Não me lembro agora. O Woody Allen com Javier Bardem, a mulher dele, né? Então, bárbaro, assim, vale a pena muito também bacana. Por isso, né? Bom, gente, nós acabamos essa conversa aqui, eu particularmente ainda mais encantada do que eu já sou para Barcelona, já sou por Barcelona. Eu agradeço um monte a vocês, eu acho que foi assim um bate-papo muito agradável, muito esclarecedor, que deixou todo mundo, acho que mais apaixonado ainda pela cidade. E quem vai para Barcelona, a gente na Planeta Viagem fica à disposição para programar um roteiro muito legal e para contar com essa nossa parceria maravilhosa do Sérgio e da Cris, para desenhar um Barcelona etioamano incrível, para vocês realmente viverem Barcelona. Muito obrigada por tudo. Não esqueçam de ativar o sininho, nos seguir o nosso canal e deixar o seu like. Obrigada e até o próximo episódio. Muito obrigado, Eleonora, a ti e a toda a equipe do Planeta Viagens aí, que a gente tanto admira. Agradecer. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada. Tchau. Tá bem.